amigos, bom dia para todos. Bom dia. Inicialmente eu gostaria de agradecer profundamente, do fundo do coração, a todos os grupos espíritas do Japão que se uniram de uma maneira muito fraterna, muito respeitosa, para que tornasse possível esse evento. Queremos agradecer também a todos vocês que se deslocaram, viajaram de longe e vieram tornar esse evento possível, porque sem a presença de cada um de vocês aqui, o evento realmente não teria nenhum sentido. Então, na verdade, nós nos sentimos aqui, eu particularmente me sinto como um dos trabalhadores do staff, mas vocês são os mais importantes. A presença de vocês é a mais importante nesse momento. Quero também finalizar o agradecimento aos trabalhadores anônimos, cujos nomes não aparecem, que estão nos bastidores, na alimentação, na organização, filmagem, ação, deslocamento, uma série de atividades. Embora eles não estejam aqui na frente, eu peço a vocês a permissão de representá-los. Então, na verdade, não sou apenas eu que estou aqui na frente, mas eu represento um grupo de pessoas que estão trabalhando há muito tempo para que esse encontro seja possível. E agradecer também a equipe do Ser, a minha esposa, Cláudia Malta, Gesiane Martins, Luiz Eugênio, que estão comigo nessa viagem, nesse roteiro, são trabalhadores do Ser, que participam e tornam possível também esse evento. Como a gente vê, é um trabalho de equipe. O trabalho de equipe do Japão é campeão. Bom, a nossa proposta de reflexão nessa manhã não é trazer, talvez, ideias novas, mas organizar as nossas ideias. Nem sempre o segredo está em uma nova ideia. Muitas vezes o segredo está na maneira como você organiza velhas ideias, velhas informações. E por que nós dizemos isso? Porque a nossa proposta dessa manhã é falar sobre o Espiritismo de uma maneira ampla. Mas falar do Espiritismo como se fosse uma grande trilha. Digamos que você seja convidado a visitar o Monte Fuji. Muitas pessoas já fizeram essa visita. Muitas pessoas já percorreram esse caminho. Portanto, há sempre um caminho ideal. Um caminho que foi pensado. E quando você entende a lógica desse caminho, quando você é capaz de perceber a razão que está por trás em cada passo, em cada curva, em cada parada, você aproveita melhor a jornada. E o que nós vamos falar hoje é sobre uma exploração, no sentido de um safari, mas de uma exploração muito maior do que a visita ao Monte Fuji. Como que começou essa exploração? E quem foi a pessoa escolhida a traçar um caminho para que outros que viessem atrás, em outras gerações, pessoas de outras épocas, não se perdessem no meio dessa grande floresta ou dessa grande montanha? Essa pessoa é conhecida pelo pseudônimo, nome verdadeiro dele, Hipólito, mas ele
preferiu, por humildade, ocultar-se, por entender que o seu trabalho não era um trabalho pessoal. Ele não vinha divulgar a sua pessoa. Ele não estava interessado em divulgar o seu pensamento exclusivo. Ele estava interessado em deixar um roteiro da exploração do trajeto por ele percorrido, e por isso ele adotou o seu nome de Allan Kardec. Como que começou isso? Por volta de 1850, o mundo passa por uma grande transformação. Transformação em todas as áreas do conhecimento. A humanidade começa a explorar o microscópio. E pela primeira vez, ela se dá conta de que há um mundo do infinitamente pequeno. Sob as lentes do microscópio, aquilo que parecia um mistério começa a se revelar aos olhos dos cientistas e dos pesquisadores. Mas não era só o mundo do infinitamente pequeno. O mundo também do infinitamente grande. Telescópios, o avanço da física, da astronomia, começa a mostrar ao homem um universo que ele não desconfiava. De tão grande, de tão magnífico. Mas também uma outra pesquisa começa a trazer aos homens uma nova fonte de conhecimento. A pesquisa da mente humana, da psique humana, da alma humana. Descobre-se o inconsciente, o mundo dos sonhos, um mundo psicológico, a nossa intimidade, a intimidade de cada um, que é também um universo à parte. Porque cada criatura é um mundo gigantesco. Então, somando essas três explorações, parece que só faltava um quarto elemento. Juntando-se a pesquisa do infinitamente pequeno, a pesquisa do infinitamente grande, e a pesquisa da psique, da psicologia, do mundo íntimo, faltava explorar aquilo que todos temiam, aquilo que poucos tiveram a coragem de enfrentar. O mundo do sobrenatural. Daquilo que acreditava ser além da natureza. Um mundo que estava relacionado com o depois da morte. Para alguns, motivo de medo. Para outros, motivo de pânico. E aqueles que conseguiram penetrar nesse mundo, nem sempre foram felizes ao narrar, ao expressar aquilo que eles viram. E esse é um grande problema. Você pode fazer uma viagem de 1 ano por cada cidade do Japão. Tirar foto, conversar com os habitantes, viver no país durante 1 ano, fazendo uma exploração. Mas ao voltar para o seu país, se você não for capaz de expressar o seu pensamento, se você não for capaz de contar a sua viagem, ninguém vai te entender. E o pior, você pode contar essa história da sua viagem pelo Japão de uma maneira tão complicada que nem mesmo o japonês vai entender o que você está falando. E não raro eles vão se assustar. Olha, isso não é o meu país. Isso não tem nada a ver. São as imprecisões da linguagem. As palavras são instrumentos maravilhosos, mas as palavras também são traiçoeiras.
nem sempre as palavras exprimem com precisão aquilo que a pessoa está vendo. Portanto, não basta explorar o mundo, é preciso saber expressar isso numa linguagem simples. Alguns já haviam explorado esse mundo chamado sobrenatural, mas não tiveram essa habilidade na linguagem. Outros dois fenômenos ocorreram. Alguns exploraram esse mundo, mas estavam com o coração cheio de interesses. Queriam ganhar alguma coisa com isso. Queriam extrair desse conhecimento uma maneira de se sustentarem, ou às vezes até de obterem uma fortuna material, explorando a crença das pessoas. Porque a ignorância nos coloca numa posição de vítimas fáceis. Toda vez que você ignora alguma coisa, você é uma presa muito fácil. Por exemplo, eu não conheço praticamente nada de kanji. Se uma criança quiser brincar comigo e colocar um quadro com todos os kanjis e ela começar a inventar coisas, eu vou acreditar em tudo, porque eu não conheço nada. Qualquer coisa que ela falar para mim, eu vou acreditar. Afinal, eu ignoro tudo. Eu não conheço os kanjis. Mas se estiver um japonês do meu lado, treinado, ele vai olhar para aquela criança e vai saber que, na verdade, ela está brincando comigo. Ela está inventando. E isso muitas vezes aconteceu na exploração do mundo espiritual. As pessoas inventaram coisas, criaram fantasias. E como a maioria não conhecia nada, acreditaram. Acreditaram em coisas infantis e se tornaram supersticiosas, místicas. Nos outros casos, embora a pessoa não tenha uma má fé, não queira tirar algum proveito daquilo, ela explorou o mundo espiritual, mas voltou com uma visão distorcida dos fatos. E talvez isso seja o elemento mais perigoso, que é a chamada meia-verdade. O problema da meia-verdade é que metade dela é verdade, mas metade é mentira. E o difícil é você saber qual é a metade certa. Então, pessoas exploraram esse mundo, voltaram dizendo coisas que faziam sentido, misturada com coisas que não faziam nenhum sentido. E como quem estava recebendo aquilo não sabia nada, não conseguia distinguir o que era verdadeiro do que era falso. Alguns ficavam com uma mistura de verdade e mentira, de realidade e fantasia. Esse era o histórico da exploração do mundo espiritual. Mas não era um privilégio apenas da exploração do mundo espiritual. Quantas teorias foram criadas sobre as estrelas? Algumas tolas. Bastou o telescópio e o homem começou a observar e as mentiras foram cair uma por uma. Uma por uma. Uma por uma. Quantas fantasias se criaram sobre o mundo microscópico? Sobre o infinitamente pequeno. E bastou a tecnologia e o homem explorando primeiro as células, depois até mesmo o átomo. E muitas mentiras começaram a ruir. E as pessoas começaram a ficar impressionadas com o mundo que se abria aos seus olhos. Da mesma maneira, a alma humana. Várias teorias sobre sonhos, sobre a mente, mas bastou os grandes psicólogos começarem a pesquisar a mente humana para perceber o que fazia sentido e o que não fazia sentido.
Esse é o roteiro. Pois bem, por volta de 1850, essa data é importante, porque ela coincide com isso tudo. As coisas não acontecem isoladas no mundo. Tudo acontece na hora certa. É como se fosse encadeado, um movimento organizado. Por volta de 1850, nos Estados Unidos da América, um fenômeno curioso passou a acontecer de uma maneira intensa, porque esse fenômeno sempre aconteceu em todas as épocas da humanidade. Se você estudar sobre o Japão Imperial, verá que fenômenos sobrenaturais aconteciam no Japão Imperial. Portanto, isso não era uma novidade, mas a intensidade com que começou a ocorrer chamou a atenção. Pancadas, fenômenos. E nem sempre o ser humano é capaz de extrair o lado sério das coisas. Esses fenômenos começaram a ser utilizados como entretenimento, como diversão. Qual era a diversão? Perceber que objetos se moviam. Então, como o objetivo era diversão, era entretenimento, e a maioria das pessoas do mundo querem divertimento. Isso é o que a maioria quer. Porque o estudo, o exame, a observação, isso é difícil. Isso às vezes é enfadonho, é sem graça. Você começa, depois precisa de muita disciplina para continuar. Divertimento é bom. Divertimento é sempre bom. Então o que as pessoas fizeram? Colocavam uma mesa e a mesa girava. Voava no palco. E todo mundo achava aquilo divertido. Muito divertido. Alguns iam assistir, riam, ficavam com medo, ficavam pensando, mas não se davam nem ao trabalho de perguntar por que a mesa estava girando. Outros tentavam explicar. E explicar como? Com aquilo que eles conheciam. O que eles conheciam? Eletricidade e magnetismo. São forças poderosas, nós sabemos disso. Forças da natureza. E entendiam que aquilo era algum fenômeno, alguma força da natureza que eles não sabiam explicar. Há fenômenos tão grandiosos como a aurora boreal. As pessoas olhavam a mesa girando. No entanto, um fato curioso começou a acontecer. A diversão ficou assim mais sofisticada. Começaram a conversar com a mesa. Não tem nenhum problema de você conversar com uma mesa. Muita gente conversa com a parede, com a mesa. O problema é que a mesa respondia. Aqui começa um fato interessantíssimo. Eles, no início, colocam um papel com sim, um papel com não, perguntam algo para a mesa, e a mesa respondia sim ou não. E o pior, a resposta fazia sentido. Bom, algumas pessoas sérias que observaram isso pensaram, não se trata apenas de uma causa física. Se essa mesa dialoga, se ela entende o que eu estou perguntando, responde, interage comigo, há uma inteligência por trás desse fenômeno. Uma inteligência. Que inteligência é essa?
a viagem começou a ficar mais interessante e mais sofisticada. Porque as pessoas pensavam, que inteligência é essa? Será que é a inteligência de todos que estão participando do salão? Será que é a inteligência de alguns? E a primeira proposta de se explicar era que aquilo era a inteligência das próprias pessoas que estavam no salão. Acontece que os métodos de comunicação numa mesa começaram a ficar mais finos. De repente colocaram um alfabeto. Faziam perguntas e a mesa ia escrevendo frases. Exatamente isso. A mesa voava. Marcava uma letra por letra e formava frases. Imagine você aqui nesse salão. De repente essa mesa começa a dançar. Eu coloco no chão todos os candies e ela começa a formar frases em japonês. Frases que fazem sentido. O que acontece? Nada. As pessoas estavam interessadas em diversão. Elas não estavam preocupadas em deduzir consequências. Então o que elas perguntavam para a mesa? Eu vou casar? Com que eu vou casar? Eu vou ganhar dinheiro? Eu estou pensando em comprar tal terreno. Será que é bom comprar esse terreno? E as perguntas que eram feitas à mesa eram perguntas triviais. Perguntas de entretenimento. Porque as pessoas não se deram conta do fenômeno que estava por trás. As pessoas não se deram conta de que um novo mundo se abria para a humanidade. Um novo mundo. As experimentações continuaram. O fenômeno das mesas girantes foi para a França, para toda a Europa, se espalhou pelo mundo inteiro. Perceberam que não era necessária uma mesa, você podia usar um objeto. Foram diminuindo o objeto, diminuindo, mas o processo de consulta era o mesmo. Porque as pessoas estavam preocupadas com questões materiais. Quanto eu vou ganhar? Quanto eu vou tirar férias? Eu vou casar? Não vou casar? Minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã está doente, eles vão ficar bons. Preocupações do dia a dia. É nesse momento que surge um homem. Um professor na França. Um homem que fora aluno de Pestalozzi. Já havia escrito uma gramática francesa. Estava envolvido em livros pedagógicos. Estava envolvido no processo educacional na França. Um professor. E ele é convidado a visitar um salão onde as mesas giram. Um senhor com mais de 50 anos. No primeiro momento ele resiste, porque pensa assim, eu não tenho tempo a perder com isso. Tem muita coisa séria para fazer. Mas a pessoa que o convidava era um homem muito sério. Muito sério. Confiando então na reputação, na honradez desse seu amigo, ele vai até o salão. Observa o fenômeno. Imagine se ele fica com medo, fica entusiasmado. O professor Hipólito olha para aquilo e fala, deve ter uma causa. Todo efeito tem uma causa. Se é um efeito inteligente, tem uma causa inteligente. Mas, no momento em que o professor Hipólito começa a observar o fenômeno, algumas pessoas sérias
já começavam a perceber a importância e a seriedade daquele fato. Alguns já haviam percebido que havia uma inteligência invisível operando a mesa. Não era a mesa, era uma inteligência por trás da mesa. E então fizeram a pergunta que vale 1 bilhão de ienes. Perguntaram para a mesa: quem é você? Ou, quem são vocês? Ou, o que são vocês? Você é uma pessoa, um conjunto de pessoas? Ou vocês não são pessoas? O que vocês são? E eles sempre respondiam: nós somos, cada um na sua língua, usando palavras diferentes, palavras não importam. Nós somos espíritos. E uma pergunta leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Então começou a se estabelecer uma espécie de entrevista. Uma conversa, um diálogo. Alguns iam apenas para se divertir, mas outros iam para dialogar. Quem é você? O que é você? Você já viveu aqui? Você já esteve aqui? Você sabe quem são? Perguntas. Uma exploração. Mas eram muitas pessoas em vários pontos do mundo fazendo perguntas. E nem sempre perguntas em ordem. O problema não é tanto a resposta. O problema está na pergunta. Se você fizer uma pergunta errada, provavelmente você obterá a resposta errada. É preciso saber perguntar. E saber perguntar é uma arte. É uma arte. Quando o professor Hipólito chegou, a mesa logo ficou feliz. Ficou feliz com a chegada dele. E o que ele fez? Fez algumas perguntas. Depois, ele organizou perguntas. Perguntas organizadas para fazer a mesa. Nessa altura já não era mais mesa, já tinha diminuído. A própria mesa falou que queria ter uma conversa particular com ele. Que ele viesse então num momento em que não tivessem curiosos, menos barulho, menos festa, num lugar mais privado, porque ali se iniciava uma nova exploração para toda a humanidade. O que eu gostaria de destacar até agora, durante essa exposição? É muito importante isso. Talvez você esteja aqui pela primeira vez e nunca tenha ouvido falar em Espiritismo. Então eu preciso dizer isso com muita clareza. O professor Hipólito, seu dono, Allan Kardec, não criou o Espiritismo. Ele não criou o fenômeno. O fenômeno já existia muito antes dele. Ele não foi sequer o primeiro. E muito menos o único. E muito menos o único. Mas eu posso afirmar com segurança: ele foi o mais notável, o mais organizado, o mais sistemático, aquele que pôs ordem na casa. Em resumo, o professor. O professor. Porque ele não só fez perguntas, mas ele pensou nas pessoas. Pensou em perguntas que todos queriam fazer. E
pensou em organizar as respostas de uma maneira que todos pudessem aprender. É mente de professor. É um pedagogo. Ele está interessado no ensino, na preservação do ensino. E ele sabia que estava diante de um fato extraordinário. Uma nova era da humanidade se iniciava naquele momento. E é ele que vai declarar. No livro O Espiritismo na sua expressão mais simples. Uma brochurazinha que ele escreveu em 1862. Um pequeno livro em que ele escreveu um resumo. Coisa do professor. Um resumo. Que é um livro que eu recomendo. Eu acho que é um livro de cabeceira. Porque é o próprio Kardec resumindo o Espiritismo em 16 páginas. É tudo o que você precisa saber enquanto come um sushi. Rápido, objetivo, prático, simples, direto. E o que ele diz aqui? Ele diz assim: desde então as comunicações não tiveram mais limite, e a permuta de pensamentos pôde efetuar-se com tanto mais rapidez e desenvolvimento quanto entre os vivos. Porque agora ele já colocava uma pranchetazinha, as pessoas, os sensitivos, colocavam as mãos assim, colocavam um lápis. E esses seres escreviam, era mais rápido. Agora olha o que ele vai dizer. Era um vasto campo aberto à exploração, a descoberta de um mundo novo, o mundo dos invisíveis. O mundo dos invisíveis. Assim como o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. E aqui estão as perguntas que ele pensou. Que são esses espíritos? O que são esses espíritos? O que eles são? Que papel eles representam no universo? Porque eu sei qual é o papel da pedra, qual é o papel da madeira, qual é o papel da água, do fogo, do ar. Qual que é o papel dos espíritos? Com que objetivo eles se apresentam aos mortais, a nós, que nascemos, vivemos e morremos? Essas eram as primeiras questões que se tratou de resolver. Imagine. É isso que ele estava preocupado. Um vasto mundo se abriu. Um vasto mundo de possibilidades e um vasto mundo de problemas. Um vasto mundo de problemas. Eu vou tentar mostrar um pouco. Desculpem se eu estou parecendo repetitivo, mas eu disse. Nós estamos aqui para organizar as nossas ideias. E quando alguém chega para conhecer o Espiritismo, é importante que as nossas ideias estejam organizadas. Porque senão as pessoas não vão entender o que nós estamos falando. Por isso nós estamos seguindo o caminho passo a passo desde o início. Até agora está fazendo sentido. Não está lógico? Não parece lógico? Ele conheceu, olhou o fenômeno, começou a observar. Logo eles perceberam que as mesas não giravam se determinadas pessoas não estivessem na reunião. Então você podia colocar 1000 pessoas. Se 3 ou 4 não estivessem presentes, nenhuma mesa girava. Então logo desconfiaram que algumas pessoas possuíam algum dom, alguma faculdade, que sem elas o fenômeno não se produzia. Mas eram essas pessoas que provocavam o fenômeno? Não, eles eram instrumentos intermediários. Instrumentos intermediários. Como que se escreve intermediário em latim? Médium. Então, o que é o médium?
o médium é um hashi. É um hashi. Ele não é um sushi. E ele não é a boca. Ele é um instrumento. Correto? Você pode comer com a mão? Pode. Deve? Não. Instrumento. Instrumento médio, em latim. Intermediário. Começar, aí é a coisa da tecnologia. E aqui no Japão são mestres nisso. Pensar, para que uma mesa grande já está falando de espaço? Vamos pegar uma coisa pequenininha, uma pranchetazinha, coloca uma rodinha aqui, outra aqui. Se fosse hoje, eu tinha criado uma coisa eletrônica, né? Colocar a pranchetinha lá. E aí os intermediários, vários, não só um, vários, colocavam a mão. E a prancheta escrevia. E faziam perguntas. E ela escrevia. Fazia mais perguntas. Às vezes por horas. E foi assim que Allan Kardec fez centenas e centenas e centenas de perguntas. Mas ele não só fez perguntas, porque pessoas no mundo inteiro faziam perguntas. E ele começava a se comunicar com essas pessoas e recebia também perguntas e respostas. Então, pessoas que estavam na Alemanha, nos Estados Unidos, na França mesmo, em outros países, também faziam perguntas e obtinham respostas. E ele então reunia aquilo. Porque logo ele percebeu que algumas pessoas fantasiavam. Se ele conseguisse respostas de vários pontos do mundo, a probabilidade daquilo ser verdadeiro é enorme. 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 Porque você pode enganar uma pessoa por pouco tempo, por um prazo médio, mas você não engana todo mundo por muito tempo. Muitas pessoas por muito tempo você não consegue enganar, porque uma hora a mentira aparece, a verdade vem à tona e as pessoas percebem. É assim. E nesse conjunto de perguntas, ele vai ao que é essencial. Essencial. Imagine. E aqui eu quero, nesse nosso encontro, focar nas perguntas essenciais que Kardec fez. Ele fez muitas. A primeira edição do livro dele de perguntas e respostas. Que ele teve um cuidado, porque ele poderia falar assim, o livro de Allan Kardec. Entende? Imagine isso. Mas ele não fez isso, porque o livro não era dele. Percebe? Ele deu o nome do livro dos autores, o livro dos Espíritos. Porque ele perguntou, o que são vocês? E eles disseram, nós somos Espíritos. Espíritos, em português, em japonês eu não sei. Percebe? A palavra não importa. O que importa é a ideia. Então, vocês são seres assim, diferentes da gente? Não, nós somos vocês, amanhã. Eu sou você amanhã. Hã? Amanhã? É. Então vocês já estiveram aqui? Já tive. Já tive um pouco como você. Morri, agora estou aqui. Então você sou eu amanhã? Isso. Então não tem diferença entre eu e você? Tem. Você não morreu ainda.
Ainda. Então você já esteve aqui no Vertigo? Percebe? E quando vocês estiveram aqui, vocês moraram todos numa mesma cidade? Todos moraram em Toyohashi? Não. Aí um dizia lá, eu morei em Milão, na Itália. É mesmo? Então você nunca comeu sushi? Nunca. Só comia mais. E o outro dizia assim, e você? Eu morei na Rússia. Percebe? Era um mundo. Um novo mundo que se abria. Então você pode juntar muito dinheiro e dar uma volta ao mundo, visitar todos os países do planeta Terra. Anotar a língua, os hábitos, os costumes, o que eles se alimentam, o que eles vestem, o que eles fazem. E você acha que acabou o mundo? Não, tem ainda o mundo espiritual. A mesma coisa. É uma outra exploração. Uma outra sociedade, tão variada quanto a nossa. Tão variada quanto a nossa. E o que ele percebeu? O que Kardec percebeu? Ele estava conversando, então, com pessoas. Pessoas como nós. Com a única diferença. Eles já haviam perdido o corpo. Portanto, logo ele percebeu que alguns espíritos eram muito ignorantes. Muito ignorantes. Outros eram mais ou menos. Sabiam mais ou menos. Outros eram sábios. Outros eram bondosos. Muito bondosos, mas ignorantes. Outros eram sábios, mas não tão amorosos. Outros eram amorosos e sábios. Mas, preste atenção, todos respondiam pergunta. E os que mais respondiam pergunta eram os que menos sabiam. Quanto mais ignorante, mais respondia pergunta. É assim. É assim que funciona. No mundo, em qualquer sociedade. Todo mundo tem uma explicação. Entende? Para qualquer coisa. Se você sair com um gravador e um microfone pelas ruas de Toyohashi e fizer qualquer pergunta, as pessoas vão responder. E elas vão ter uma explicação para tudo. Não significa necessariamente que seja a explicação certa. Então você precisa saber para quem você está perguntando. Mas antes você precisa saber o que está perguntando. Saber perguntar e para quem perguntar. Saber o que você pode perguntar. Então não adianta eu sair na rua, encontrar uma pessoa e perguntar para ela: você poderia me dar uma explicação técnica sobre os tremores de terra? Alguns vão responder: é porque tem alguns gigantes que vivem debaixo da terra. E quando eles têm dor de cabeça, eles ficam nervosos. E aí eles balançam, aí tudo treme. Você fala: ah, entende? Ou eu posso perguntar na técnica. Quando eu pergunto o técnico, ele vai me explicar. Com tanto detalhe que eu falo assim: tá bom, já entendi. Não é? Com os espíritos, a
a mesma coisa. Portanto, o primeiro cuidado que Kardec teve, antes de perguntar, ele fazia uma pequena entrevista. Uma pequena entrevista, para saber com quem que ele estava falando. Uma entrevista simples. Basicamente, a entrevista dele se baseava num critério. Os mais ignorantes são os que têm mais certeza de tudo. E os mais sábios são os que têm mais dúvidas. Então, se você encontra uma pessoa e ela tem certeza de tudo, a ignorância dela é igual. Se você encontra uma pessoa e ela tem muitas dúvidas, pode saber que você está diante de alguém que está caminhando para a sabedoria. Porque a ignorância tem certeza de tudo. E a ignorância sempre tem uma explicação simples que resolve tudo. Já perceberam isso? A ignorância sempre tem uma explicação simplória que resolve tudo. E a pessoa fica até chocada. Você não sabia disso? Não é possível. Não é possível. Você não sabia se colocar a garrafa virada para o norte chove? Não, não sabia. Chove. Minha avó me ensinou isso. E com os espíritos o fenômeno era o mesmo. Então Kardec passou a categorizar. Ele criou uma escala. Uma escala. Porque ele estava lidando com pessoas. Pessoas. Essa escala está nas questões 100, 101, 102 do Livro dos Espíritos. É a chamada escala dos Espíritos. É uma escala simples, não tem nada de regra fechada. Era só para você ter uma ideia. Porque ele percebeu que alguns espíritos eram muito maus. Alguma novidade disso? Nós não temos homens e mulheres também que são muito maus. Qual a novidade? Quem diz que ser bom não fica bom? Não passa de mágica. Você nunca estudou nada, morreu e ficou sábio. Não seria tão bom, não. Eu não vou estudar nada de Candinho, vou morrer primeiro. Depois eu morrer, eu vou saber. Não preciso estudar. Mas não é assim que funciona. Então ele percebeu que alguns eram maus. Porque foram maus. E ele gostava. Quando você perguntava, eles respondiam com uma outra. Outros, e esses são os mais interessantes, são os humoristas. Os humoristas, eles fazem de tudo para obter uma risada. Uma boa risada. Às custas da ingenuidade das pessoas. Da ingenuidade. Então eles criam teorias, eles inventam coisas, colocam as pessoas contra as outras. Não porque eles sejam maus, porque eles querem rir. E eles acham muita graça. Kardec percebeu isso. Percebeu? E percebeu também que alguns eram, além de sábios, eram extremamente bondosos. Esses eram diferentes. Conversar com eles era algo diferente. Porque você sempre se sentia bem. Eles sempre estavam interessados em transmitir fé, alegria, tranquilidade, harmonia, paz, serenidade e sabedoria. Eles sempre estimulavam as pessoas a pensarem, questionarem, estudarem, mas estimulavam também as pessoas a serem boas.
sem nenhum tipo de preconceito. Eles ensinavam também o respeito ao próximo, o respeito à diferença. Então, Kardec foi notando isso tudo. E ele mandou perguntas. Foi fazendo perguntas. É claro. Porque quando você lida com uma sociedade, a primeira coisa que nós precisamos entender é a diversidade. Diversidade. Entende? Então, digamos que você vai entrevistar dois espíritos. Um viveu no Japão, o outro viveu no Brasil. E você é um brasileiro. Aí você pergunta assim, tem feijoada aí? Fala, não, aqui só tem sushi. Percebe? Os espíritos só conseguiam explicar aquilo que eles viviam. A realidade deles. A sua experiência. Por isso Kardec unia comunicações do mundo inteiro, porque aí ele conseguia uma amplitude. E ele percebeu o que era cultural, o que era pessoal e o que era ideia própria. Porque ele perguntava assim para o espírito, o que é isso? Ele fala, eu não sei, mas tenho uma opinião. Eu acho que é isso. Aí perguntava para o outro assim, o que é isso? Ele falou, eu não sei, mas tenho uma opinião. E era o contrário do outro. Nada diferente do mundo. Percebe que isso é muito importante, isso é muito importante. Porque você se recorda, no início da minha fala, eu disse assim, Kardec fez uma exploração na viagem, como se fosse uma viagem ao Monte Fuji. E ele deixou um caminho. Sabendo que décadas, centenas de anos depois, outras pessoas fariam a mesma viagem. E adivinhe, hoje, viajando pelo mundo, eu encontro pessoas que me dizem assim, eu sou sensitivo. Eu vejo os espíritos. E onde que você frequenta? Não frequento lugar nenhum. Eu fico na minha casa e eu conto com meu marido, com a minha esposa, com o meu sogro, com a minha sogra. Entendi. E o que você sabe dos espíritos? Olha, eu sei que eles são duendes verdes. Entendi. Então, todos que você vê são verdes. São verdes. Você nunca viu uma amarela. É sério? É sério. Ele está começando a jornada do zero. E ele acha que tudo que ele está vendo é a verdade toda. Mas não. Não. Então a gente procura com muito carinho dizer a ele, entenda, essa viagem já foi feita. Milhares de perguntas já foram feitas. Já foram testadas. Em resumo, imaginem que você chega num lugar e fala assim, gente,
Porque eu lá em casa, na minha garagem, eu fico inventando coisas. E eu inventei uma coisa que vai ser muito bom para todos vocês. Eu inventei um objeto quadrado que você consegue comunicar com as outras pessoas. Você pode aqui no Japão conversar com alguém que está lá no Brasil. Vocês têm interesse? Alguém vai falar assim, não, eu já tenho. Chama celular. Já foi inventado. Não diga. Já foi inventado? Já foi. Entendem? Percebe isso? Quantas pessoas no Japão veem espíritos? Milhares. Centenas de milhares. Quantas pessoas no Japão dormem? Daí meia hora, meu Deus, meu corpo está aqui, eu estou aqui, o que está acontecendo? E não sabem. Não sabem o que está acontecendo. Outras estão andando e começam a ouvir uma voz. Meu Deus, eu preciso ir no psiquiatra. E chega para o psiquiatra e fala, você está doido, vou dar um remédio para você. Com que frequência você está ouvindo essa voz? Olha, eu estou ouvindo agora, então já vou te internar. Percebe? Ele está começando a jornada. E o que a gente faz? Escuta. Alguém já fez essa viagem. Você quer aprender o que já tem? Eu não estou dizendo que você não possa descobrir algo novo, pelo amor de Deus. O que você deve evitar é achar que uma coisa velha, que já existe há muito tempo, é nova, só porque você descobriu. Então você apresenta essa jornada. É o que nós estamos tentando fazer aqui agora. Contar dessa jornada. Ei, leia sobre isso. Aqui você vai abrir sua mente. Vai abrir. E agora eu vou contar uma coisa que talvez alguns de vocês fiquem surpresos. Já ocorreu da pessoa chegar e me dizer assim, eu vejo seres. É mesmo? Que seres são esses? Olha, deve ser de outros planetas. Entendi. Então você vê os focos, mestre. Não. Eles são de uma aparência igual a minha mesmo. Entendi. E você já perguntou para ele o que ele é? Não, ele também não sabe. Você que está vendo e ele que está sendo visto. Nenhum dos dois sabe. Entende? E aí a gente aconselha assim, escuta, tem um livrinho. E vai te ajudar. Mas não seria bom você ler sozinho. Você chama esse seu amigo sozinho para ler com você, que aí os dois aprendem. E aí eles começam os dois a estudar. E um amigo invisível dele diz, olha, então quer dizer que eu sou um espírito. Entende? É inusitado. É inusitado. Outra coisa bastante inusitada. Bastante inusitada. Kardec conversando e perguntando. Então você é um espírito? Sou um espírito. Você já viveu aqui? Já vivi. Vivi na década de 1810.
Foi a última vez. Entendi. Qual que era a sua religião? Eu sou zen budista. Não, você é zen budista. E continua praticando? Continua. E você? Eu sou protestante, sou evangélico. Continua praticando? Continua. E perguntava por que você? Eu sou taoísta. Entende? Imagine isso. É verdadeiro mundo, uma sociedade. Uma sociedade que se abre. E você acha que tem muita gente no mundo? Você não viu o mundo invisível. Tem muito mais. Tem muito mais. Não estão na Terra nem a metade dos que estão lá. Fala só da Terra. Nem a metade. Então você começa a mostrar que um caminho foi percorrido. Que tal você ler algumas perguntas e respostas para abrir a sua mente? Não quer dizer todas as respostas estão nesse livro, meu amigo. Todas as respostas não cabem em nenhum livro. Não se trata de ter todas as respostas. Nós estamos tratando aqui das respostas essenciais, das fundamentais, das perguntas e respostas mais importantes. As outras, a experiência vai te trazer. A vida já te mostrou. Trata-se das questões fundamentais. Fundamentais. Esse é o ponto. Então, seguindo viagem. Kardec escreve assim: logo se ficou sabendo, por eles mesmos, porque não foi o Kardec que inventou essa teoria. Tem muita filosofia que foi inventada por pessoas. Elas são boas, tem muitas verdades, e tem coisas que não são verdadeiras. Tem coisas que são da cabeça de quem inventou. Aqui com Kardec é diferente. Ele não inventou, ele perguntou. Então o que ele está dizendo? Ficou sabendo por eles mesmos, pelos próprios espíritos que disseram, que não são seres à parte da criação. Então, nós que eles são seres à parte. Não, eles não são à parte da criação. Mas as próprias almas dos que viveram na Terra, ou em outros mundos. Que essas almas, depois de terem deixado o seu corpo físico, o seu invólucro corporal, elas povoam e percorrem o espaço. Já não se pode duvidar disso. Quando muitos reconhecem parentes e amigos entre aqueles que vêm dar a prova da sua existência. Quando aqueles que vêm dar a prova da sua existência demonstram que apenas seus corpos morreram, mas que a sua alma ou espírito vive sempre, que estão perto de nós, vemos, observamos como quando eles estavam vivos, cercando de cuidados aqueles a quem amaram, cuja lembrança é para eles uma doce satisfação. Geralmente se faz dos espíritos uma ideia completamente falsa. Imaginam que eles são vários, indefinidos, um lençol com 2 furos, um fantasminha, uma nuvem esfumaçada. Não. Ao contrário, eles são seres reais. Têm a sua individualidade,
tem uma forma determinada, dele se pode fazer uma ideia aproximativa pela explicação seguinte. É aqui que entra o professor. Não é lindo isso? Não é lindo isso? Eu queria narrar aqui uma experiência para vocês, vivida ontem, que eu acho que vai ficar claro, vai ficar mais claro. Quando eu cheguei aqui no Japão, eu comecei a olhar os kanjis e fiquei tonto. Porque tem muitos. E como eu não sei nenhum deles, eu olho para os desenhos, eu sei que eles são diferentes, mas para mim é tudo igual. A ignorância é muito triste, não é? É muito triste. Percebe isso? Todos nós somos ignorantes em algum ponto. Todos nós somos ignorantes em algum ponto. E em matéria de japonês, eu percebi que algumas crianças aqui são mais sábias do que eu. Sabem mais. É bonito isso. Porque nos mostra que nós não sabemos tudo. Por isso que nós precisamos uns dos outros. Por isso que nós precisamos nos unir. Por isso que nós precisamos estar juntos. Um sabe uma coisa, o outro sabe outra. Por que todos têm que saber a mesma coisa? Por que nós não podemos dividir? Então, eu ganhei um livrinho de presente. 2 livrinhos. São vários volumes, mas estou com os 2 primeiros. Que ensinam 500 kanjis. Mas tem uma coisa curiosa nesses livrinhos. Eles estão em português? Se tivesse em japonês, seria muito difícil. Estão na minha. Mas mais ainda, eles contam a história dos kanjis. Então começa no primeiro. Como eu estou começando a jornada, é bom começar pelo início. Vocês concordam comigo? Concordam? Então, se você chegou hoje para conhecer o Espiritismo, você está no início da jornada. Eu não tenho muito tempo, só tenho 27 anos de viagem. Entende? Mas vou dizer uma coisa. Esse livrinho que eu estou aqui, o Espiritismo, é a sua expressão mais simples. É um guia como esses do Candis. Ele vai começar no início. Ele vai te levar numa viagem. E eu fui lendo aqui, o primeiro é um tracinho. Aí eu posso, um tracinho, um tracinho. E ele explica, é um tracinho porque é um pedacinho de um bambuzinho, de uma madeira. Está contando o número 1. Nossa, isso eu entendi. Olha, não tem problema. Eu sei que tem mais de 5 mil, mas uma eu sei. Uma agora eu sei. Eu já sei, então minha ignorância diminuiu. Não diminuiu? Antes ela era total, agora eu já conheço um candido. Aliás, 3. Depois eu tenho outro. 2 mãozinhos e outro 3. Então eu passei 3 cantinhos. 3. Eu cheguei aqui e não sabia nem. Eu já progredi. Eu fiz um progresso. E se eu continuar estudando, eu vou progredir mais. Se eu continuar me aplicando, se eu continuar me exercitando, colocando em prática, eu vou progredir mais. Na vida espiritual é a mesma coisa.
Não tem diferença. Não tem privilégio. Não tem sorte. Tem esforço. Disciplina. Dedicação. Trabalho. E você vai diminuindo a sua ignorância. De pouquinho em pouquinho. De pouquinho a pouquinho. Sabendo que ela nunca teve. Entende? Isso é fundamental. E é importante que nós mostremos isso para as pessoas. Porque, infelizmente, isso não é ensinado nas escolas. E eu vou dizer uma coisa. A organização do evento, eu sempre dava uma notícia que talvez não seja boa. Mas eu tenho que dar. Todos aqui vão ver. Inclusive o Senhor que está operando o sonho não está me entendendo. Todos aqui vamos morrer. Então trata-se de um conhecimento fundamental. Porque é algo que vai acontecer com todos nós. E a maioria vive uma vida inteira sem se interessar por esse assunto. Sem se preparar para isso. O que é pior. Por medo, preconceito, ou por experiências ruins que tiveram. Encontraram pessoas que deram explicações fantasistas e ele acha que tudo é uma fantasia. Mas a fantasia é a explicação que deram para ele. Eu não sei se está fazendo sentido. O que eu quero dizer aqui é que é simples. Por isso que Kardec deu o nome ao livro, o Espiritismo, na sua expressão mais simples. Porque você pode explicar uma coisa da maneira mais complicada, que ninguém entende. E às vezes as pessoas fazem isso por vaidade. Porque ter conhecimento dá um status. Então eu falo de um jeito, eu não é simples, eu falo de um jeito complicado que ninguém entende, eu me sinto importante. Eu sou mais importante. Falei e ninguém entendeu nada. Mas o Einstein dizia algo que é curioso. Ele e a esposa foram visitar um grande telescópio nos Estados Unidos. E de repente, o sujeito estava lá, o apresentador, mal se dando conta que estava tendo a visita de um Einstein, e começa a dar aquelas explicações mais complicadas, e mostra uma tela cheia de cálculo, da mulher dele, olha, olha, meu marido faz essas contas aí, no papel de pão. E o Einstein diz assim: se eu não for capaz de explicar qualquer teoria da física para uma criança, isso significa que eu não entendi. Porque ele chegava a fazer aquelas equações da teoria da relatividade e ninguém entendia nada. E depois ele vinha e explicava. Então ele dizia, se eu não conseguir explicar para uma criança é porque eu não entendi. Quem está complicando é porque não entendeu ainda. Ele está no meio do caminho. Quando ele entender verdadeiramente, ele explica assim, que ele entendeu. Estou tentando dizer o seguinte: Deus é simples. É maravilhoso. É sofisticado. Mas é simples. É simples. Mas não vamos confundir simples com simplório.
Aí nós temos uma ajuda do Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ele que pintou a Mona Lisa, fez uma série de invenções, ele disse o seguinte: o mais alto grau da sofisticação é a simplicidade. Então você olha para esse templo dourado. Meu Deus. É muito lindo. Que riqueza de detalhes. Mas é simples. As linhas são simples. Então simplicidade é quando não falta nada e não sobra nada. É a medida certa. Se você me perguntar, durante a história da humanidade, outras pessoas exploraram o mundo material? Sim. Várias pessoas escreveram livros? Sim. Qual é, então, a vantagem, a virtude de Allan Kardec? Não há nada mais objetivo e mais simples. Ele alcançou a medida precisa. A partir daí, você pode ler vários outros e vai entender. Porque entendeu os fundamentos. Então vamos lá. Eu preciso agora provar isso. Eu estou só fazendo propaganda. Não é? Vamos ver? Olhe a inteligência desse homem. O que ele disse? Ele não conversou com a meta, ele falou: vocês ficam. Vocês são diferentes. Vocês são outros seres. São seres verdes. Vocês são os doentes da Branca de Neve? Não, não somos. Nós somos iguais a vocês. São iguais a nós. Então vocês são seres humanos. Somos seres humanos. E por que vocês não têm corpo? Um corpo físico? Porque está no cemitério nosso corpo. Então, Kardec fez uma aula. Professor, um resumo. Da viagem. Se você gosta de Jornada nas Estrelas, um diário de bordo. O que ele disse? Há no homem 3 coisas essenciais. Primeiro, a alma ou o espírito. A alma ou o espírito? O homem, você pode. Vamos ser quiser. A alma ou o espírito. O princípio inteligente no qual residem o pensamento, a vontade e o senso moral. Então, não importa o nome que você dê, porque em japonês não é espírito, nem alma. É outro. Mas eu vou dizer para vocês, em alemão é outro. Em chinês é outro. Em árabe é outro. Em hebraico é outro. Em português é outro. Em francês é outro. Então não se prenda a palavras. Não se prenda a palavras. O importante é a ideia. Há um princípio. Em nós há uma parte que é onde está o pensamento, a vontade e o senso moral. A moralidade. Pensamento, vontade, que tem a ver com desejo, com emoções, com sentimentos, e um senso moral. Uma noção de certo, errado, justo e injusto, bom e mal. Segundo, o corpo. O envoltório material, pesado, uns mais pesados, outros mais leves, grosseiro, que põe o espírito em relação com o mundo exterior. Então, por que eu posso pegar essa garrafa agora? Porque eu tenho um corpo físico. Por isso. É o que me permite interagir com o mundo físico. E terceiro, o perispírito. O envoltório fluídico
extremamente sutil que serve de intermediário entre o espírito e o corpo. O invólucro exterior do corpo físico está gasto, já não pode funcionar. Tomba, morre, vai para a sepultura. E o espírito se desprende dele como o fruto. E a árvore se despoja de suas cascas. Em uma palavra, como deixam uma velha roupa imprestável, é o que se chama morte. Então há um outro corpo sutil. Por isso que o espírito não é um fantasminha, não é um lençol com 2 furinhos no olho. Não é um doente com orelha grande. Alguns têm orelha grande, outros têm um nariz grande. É igual na cara. São características físicas. Mas tem um corpo que é o perispírito, é o corpo do espírito. Mais sutil, mais leve. Não precisa fazer regime. É uma boa notícia para o senhor, não. Mas ele tem um detalhe. A cor, o peso e o cheiro dele dependem da qualidade dos seus pensamentos. Então, dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Portanto, quando você vê um espírito que tem muita luz, que exala um perfume, que apresenta uma leveza, é porque os sentimentos e os pensamentos deles são puros, são bons, estão sempre preocupados em ajudar as pessoas. Por outro lado, é melhor não comentar. É o que eu explico. Sim, simples. Isso foi o que ele percebeu na indagação. Ele não criou isso. Ele percebeu ao indagar com os espíritos. Mas o que Kardec também percebeu? O que ele percebeu? Que isso aqui está em toda a literatura mundial. Todos os livros sagrados da Terra falam disso. Mas falam na sua linguagem. Falam às vezes de um modo complicado, mas falam. Falam. Então o que ele percebeu? Não se tratava de descobrir uma grande novidade, se tratava agora de falar de uma forma simples e clara. Tirando o erro e extraindo a verdade pura e simples. Somos nós. Nós somos compostos. O que a morte faz? A morte criou um envoltório físico. Portanto, há um mundo físico e um mundo espiritual. Existem ciências que estudam o mundo físico? Sim. Ciência no sentido de investigação, de pesquisa? Existem. A biologia, a física, a química, a matemática, etc, 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 etc. E o mundo espiritual? O mundo espiritual e as relações do mundo espiritual com o mundo físico. Qual o conjunto de conhecimentos e de investigações que exploram e estudam o mundo espiritual? Kardec deu um nome para essa ciência, filosofia, religião. Ele pegou a palavra espírito e acrescentou um sufixo, espiritismo. É o que estuda o mundo espiritual e as relações do mundo espiritual com o mundo físico. É uma investigação por quê? Porque nós sempre aprenderemos coisas novas. Então aqui não estão todas as respostas, mas as essenciais já estão aqui.
fundamental está explicado de maneira simples. Portanto, não se preocupe. A roda já foi inventada. É importante conhecer isso que já foi descoberto. E ele faz um resumo. Lidar com o professor é uma coisa muito boa. Porque talvez você pergunte assim: quantas obras ele escreveu? Em torno de 30. Em torno de 30. 5 são os pilares, mas ele produziu também uma revista que era mensal. E essa revista durou pouco mais de 10 anos. E alguns brochurazinhas, como essa. O Espiritismo na sua expressão mais simples. O que ele fez aqui? Ele separou em artigos. 1. Primeira coisa que você precisa saber. 2, 3, 4. E resumiu. Na segunda parte, eu selecionei algum desses resumos, que são aquilo que eu particularmente considero. Se você esquecer tudo que eu falei aqui, não esqueça esse resuminho que nós vamos ler. Extraído daqui. Que com esse resuminho, você vai aprender a selecionar fácil, o que é superstição, o que é misticismo, que muitas vezes é no meio claro, no meio crasso. E vai aprender a reconhecer aquilo que é uma verdade evidente. É claro que tem alguns erros que dão mais trabalho, só a experiência, mas pelo menos os mais crassos, por causa desse resumo. E vamos falar também das consequências. Porque isso há de ter uma consequência. Há de ter uma consequência. E é a pergunta que todos nós aqui deveríamos fazer. Ok, eu aceito o seu desafio, Haroldo. Eu vou ler esse roteiro de viagem. Eu vou ler essas perguntas. O que isso vai ajudar na minha vida? Qual o impacto que isso vai ter na minha vida? Isso vai mudar alguma coisa na minha forma de viver? Espero que sim. O quê? O que muda? E o que permanece? As consequências. As consequências morais, éticas. Esse conjunto de conhecimentos me torna um ser humano melhor? Sim. Por quê? Por quê? Essa será então a nossa viagem, a segunda parte da conversa de hoje. Nessa primeira parte, para encerrar e para resumir, a nossa intenção é deixar uma mensagem simples. O seu tempo é precioso. O seu tempo é precioso. Não perca tempo. Não perca tempo se perdendo em uma viagem porque você não levou nada. Aqui está um roteiro de viagem. Rico de experiências. Portanto, há muitas pessoas querendo aprender candir pelo último. Eu sugiro aprenda pelo
repetição algumas vezes, deturpações. Então vamos voltar para o quarto cantinho, a raiz da árvore. A árvore com as suas raízes. Não é isso? O solo e as raízes. E vamos voltar para as raízes, para a origem, para a base. E fazermos uma viagem segura. Encerramos essa primeira parte, teremos agora meia hora para perguntas. A equipe do SAI. Não é isso? Não está preparado. O Mário vai nos conduzir nessa segunda parte. Vou pedir para quem tiver pergunta, levantar o braço, e aí o staff vai levar o microfone até vocês, ok? A minha pergunta é a respeito das diferenças físicas de cor, odor, do perispírito, considerando que existem as formas de pensamento, então você adquire a forma que quiser. Existe essa possibilidade? Então, dentro dessa possibilidade, poderia ser, é alterado também a cor e o cheiro? Isso assim, um encarnado consegue ter essa percepção? Essa questão já é uma questão que eu diria assim, mais de velho para avançado. Então nós vamos dar uma resposta mais simples, sem querer esgotar o assunto do universo. Quem quiser se aprofundar mais, eu aconselho um livro de obras, que é uma coleção. São 14 volumes. Foram psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Ditadas por um espírito chamado André Luiz. É a chamada série André Luiz, em que ele vai descrever com riqueza de detalhes tudo isso que você está dizendo aí, que é um. E, evidentemente, que a base está numa obra que Kardec se preocupou muito com isso. E em duas obras ele abordou isso com bastante profundidade. Uma delas é o Livro dos Médiuns, que eu considero um livro de cabeceira. E a outra é o livro A Gênese, onde ele vai abordar umas características do perispírito. O que nós podemos dizer assim, de uma maneira bem simples, rápida e objetiva? Não é tão assim um passe de mágica. Eu digo assim, agora eu quero forma de um tempo, aí eu fico numa forma de um tempo. Forma de carreira, não é assim. Porque o perispírito ele é maleável, mas as coisas são gradativas. É a somatória dos pensamentos e sentimentos que você tem ao longo de um tempo. Entende? É como um hábito alimentar. Como um hábito alimentar. Você começa a ter um desequilíbrio alimentar e não é de uma semana para outra você ganha 100 quilos. Você vai se desequilibrando, aos pouquinhos você vai ganhando peso, aos pouquinhos, até chegar num sobrepeso enorme, assim, como uma dieta. Você começa a corrigir seus hábitos alimentares, e aí, com o tempo, você vai voltar.
Não é isso? Então, tudo na natureza tem uma sequência. O perispírito também. Aos poucos, ele vai assumindo a cor, a forma e o odor que expressam os pensamentos e os nossos sentimentos. Por que os espíritos dizem? Mas que também não é novidade para a gente. Quando você está com muita raiva, você está muito bravo mesmo, muito nervoso, geralmente dá alguma coisa no estômago. Você fica com aquilo, não é? Porque a energia da raiva, ela é pesada. Não é? Pesada. Agora pensa na energia da mágoa. Está magoado com alguém. Você não consegue perdoar. Imagina a mágoa alimentada por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando você assusta, pode acontecer, dessa mágoa se tornar um câncer. Pode acontecer. Não estou dizendo que todo câncer é mágoa, entende? Mas pode acontecer, não pode? Pode acontecer. Pode acontecer que você seja uma pessoa tão nervosa, tão ansiosa, tudo você está gritando, tudo você está brigando, que daqui a um tempo você já começa a ter problemas de pressão, problemas de coração. Acontece. Isso acontece. Então, com o tempo, essas emoções vão. Não é? Por outro lado, quando você entra num estado de oração, de meditação, que você está leve, com o outro, você sente uma alegria, um bem-estar, um relaxamento muscular. Você se sente bem. Então, o perispírito também ele reflete essas características do pensamento e do sentimento. Mas demora um tempo. Demora um tempo. Em regra, o perispírito tem a forma do corpo humano. Essa é a forma dele. Na verdade, o corpo físico é uma cópia dele. Não é que ele tenha tudo que tem no corpo físico. É o corpo físico que tem tudo que tem nele. Porque o corpo físico é passageiro, ele dura um tempo. O perispírito é mesmo. E o espírito é. Então, esse grande corpo espiritual, há grandes questões que afetam antes o corpo espiritual e depois o corpo físico. Mas nós sabemos disso. Em todas as culturas, no Japão, na China, na Índia, nós sabemos disso. E há um aspecto energético no nosso corpo. Esse aspecto energético ele vem do espírito. É que isso é um mundo de conhecimentos. E exige muitos anos de estudo, de prática, para que a gente domine um certo conhecimento. Mas está lá na obra, principalmente nessa série de leis, tem explicações detalhadas, com exemplos, vão poder ajudar. Eu espero ter dado assim um fundamental. Haroldo, por favor, minha pergunta é meio complexa, nem sei se vou conseguir me expressar. Mas ela tem a ver com o papel do Evangelho e do Espiritismo para nós aqui que estamos no Oriente. E é fundamentada assim, numa crença pessoal minha e também de vários colegas nossos que estão aqui. A de que essa diáspora econômica que teve no Brasil empurrou os brasileiros aqui para o Japão, nada mais é do que um plano da espiritualidade para juntar uma segunda tropa de assalto para vir e trazer o cristianismo para essa terra. É meu ponto de vista pessoal, de que dos povos do Oriente, talvez o japonês seja o que esteja mais próximo e mais preparado para receber essa mensagem. Seja em nível emocional, intelectual, desenvolvimento da nação, já está preparada para serem cultivados o lado espiritual dessa nação. Agora, por outro lado, que eu sinto uma dificuldade de imaginar esse plano de como seria implementado, é que eu tenho a impressão que o kardecismo, a doutrina espírita, ela, como nasceu
no Ocidente, ela é muito baseada no cristianismo. É lógico que a gente esquece de como o cristianismo é um alicerce poderoso para o nosso modo de pensar. Inclusive, o kardecismo é fácil você explicar para um cristão. Nós não percebemos isso. Mas olha, para um povo do Oriente, a maioria espiritualmente, não é um povo que não está... embora o kardecismo pareça uma coisa tão evidente para alguém que já conhece a segunda revelação, para a maioria esmagadora do povo do Oriente, eles não estão nem na segunda, nem na primeira, não está nem Moisés. Eles são pré-Abraão ainda. Eles têm deuses para colheita, deuses para pesca. Então, assim, você fica aí na dúvida que você sente de que, embora a maior caridade que você faça para os espiritistas na sua divulgação, como você pensaria, como que você vai explicar o espiritismo para um povo que está pré-Abraão ainda? E outro detalhe, quando você vê a obra espírita, você vê tantos espíritos iluminados contribuindo, você vê, inclusive, mesmo que não seja cristão, você vê sábios da antiguidade grega contribuindo. Mas você não vê um oriental ou é muito pouco? Vou confessar que não conheço um oriental. Mas a impressão que o Oriente é uma coisa que está totalmente tão distante e tão dá a impressão que a missão de espalhar o espiritismo no Oriente é tão maior que às vezes a gente fala, por onde começa? Começa por Abraão? Uma pergunta muito interessante. Uma pergunta bastante interessante. E é por isso que eu fui cuidadoso ao escolher o que falaria aqui. E eu trouxe o livro, que é o livro que eu estou baseando aqui, que é o Espiritismo na sua expressão em ciências. Então você vai ver, esse livro pouco fala de cristianismo. Pouco fala. Então eu vou te dizer uma coisa, eu vou abrir meu coração. Não tem nenhum problema de oriental nenhum entender o espiritismo que o Kardec escreveu. O problema de oriental é entender o espiritismo que o brasileiro aprendeu e acha que sabe. Vou dizer por que isso. Vou dizer por que isso. Porque isso que você perguntou aqui é o tema da segunda parte do estudo. Mas foi ótimo, você já dá uma introdução. Então não vou falar muito, senão eu fico sem falar. Para parar meu roteiro. Mas vamos lá começar com as primeiras dicas aqui. Primeiro item do Espiritismo é uma situação mais simples. Item 1, Kardec vai falar de Deus. Agora há uma coisa maravilhosa. O Deus que os Espíritos disseram não é o Deus dos católicos. Na visão dos católicos, na visão dos protestantes. Não é o Deus nem na visão da maioria dos Espíritos. Porque nós Espíritas ainda não estudamos os ensinos sobre Deus que estão no Espiritismo. Tem muito espírito que acha que Deus é o Senhor de paz, está no trono, apontando, castigando. Não deu ainda. Então, esse é o primeiro ponto. Isso nós dissemos aqui da viagem. Todos que concordam em gênero e número de grau com você. Tarefa é tarefa. E há uma divisão de tarefa. O Espiritismo foi transportado para o Brasil. E a missão dos brasileiros é levar o Espiritismo para o mundo. Ponto final. Ponto final. Isso é fato. Isso é fato. Isso não é opinião. Você viaja o mundo inteiro e vê os brasileiros no mundo. Isso é um fato internacional e mundial. Ponto final. Contra fatos não há nada disso. Acontece que a pessoa no Brasil teve um contato com o Espiritismo. E ele chega
Então, eu estava conversando isso com ela. Eu digo, não faça isso. Não faça isso. Evite isso. Apresente a fonte. Não você. A fonte. A fonte. E a fonte é a outra. Mas não é. Eu também não gosto de ficar preso à palavra, ok? Pode chamar, tem países que não pode falar doutrina, entende? Então, nos Estados Unidos você não pode falar doutrina espírita. Fala doutrina todo mundo. Os americanos falam doutrina. É seita. Todo mundo é terrorista. Já fica todo mundo com medo de você. Então, é palavras, né? É mais espiritismo. Eu só não chamaria de kardecismo, porque Kardec era espírita. Kardec não era kardecista. Até porque Kardec não existe. Kardec é um pseudônimo. O que existe é um professor Hipólite. Um professor Hipólite era espírita. Por isso que ele chamou a doutrina dos espíritos. E espírito não tem ocidental e oriental. Espírito é espírito. Espírito não tem nacionalidade. Porque os que estão morando aqui no Japão, antes do Japão existir, moraram em outros lugares, que já não existem mais. Então tem muito japonês aqui, que já viveu na Grécia, que já viveu em outros lugares, centenas de lugares, talvez lugares que hoje não existam mais. Eles são espíritos. E eles são legais, então eles vão ficar para sempre no Japão. Eles também vão mudar. Então o espírito não tem língua, não tem nacionalidade, não tem time de futebol. Desculpe. Ele muda também, porque os times mudam. Tem time também do lado lá. Então, entende? Por isso a preocupação de Kardec. Quando ele escreve essas obras, quando ele fez o livro dos Espíritos, ele pergunta de questões que são universais. E aí nós vamos ver uma coisa interessantíssima. Se você pegar a revista espírita, você vai ver que o Kardec explorou o mundo oriental. Tem coisas lá do hinduísmo, do budismo, que ele fez comparação, que ele pegou, escreveu artigos. Só que ele não podia fazer tudo, porque era um monte, né? Então ele deu o caminho e falou assim, agora vocês estudam, ele mesmo aconselha. E é algo que nós não temos feito. Ele fala, tem que ser feito isso. Tem que se explorar outras crenças e olhar o que tem de comum, pegar lá a base. Isso é importantíssimo ser feito. Agora vamos falar uma coisa aqui do cristianismo. Eu espero que não se traga cristianismo para o Japão. Se Deus quiser. Nossa, agora todo mundo forçado. Porque cristianismo é um movimento de seres humanos. Cristianismo é um movimento religioso humano. O que nós temos que trazer, e foi o que Kardec escreveu um livro, A Moral do Cristo. A Moral do Cristo. Mas qual é a diferença? Muita! Porque se você chegar no Brasil com o católico e falar, o que é cristianismo? Ele fala assim, é a minha igreja, tomar lá as vestes do sacerdote. É uma religião ou uma religião. Nós estamos interessados em trazer isso para o Japão? Não. Se você perguntar para um protestante, tem várias correntes. Por isso tem várias igrejas. E cada uma acha que é o cristianismo verdadeiro. Entende? Então se você chegar para um católico radical, não é uma linha ainda, né? Que é aberta. Mas se você chegar para um radical, ele vai falar, o cristianismo verdadeiro é o meu. Aí você chega para o batista e fala assim, o cristianismo verdadeiro é o meu. Então qual cristianismo nós vamos fazer? Qual igreja? Nenhuma. Por isso Kardec escreveu um livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. No primeiro parágrafo do livro,
ele escreve. Nos ensinos do Cristo nós podemos dividir em 5 partes. Os milagres, as curas, os fatos extraordinários, os fatos comuns e o ensino moral. Em torno desse núcleo, todos os homens da terra poderão se reunir. Aí há o desafio. Primeiro desafio. Como que eu trago isso para o Japão? Conselho de Gandhi. Gandhi foi chamado por um encontro. Ele era hindu. Olha que lindo. E ele dizia, Gandhi, hindu, se todos os livros da terra se perderem e sobrar só o Sermão do Monte, nada se perdeu. Então ele captou a essência. A moral. Que é a mesma. Aí, alguém fez uma pergunta tão mal educada, tão ofensiva. Perguntaram para Gandhi assim: ô Gandhi, como é que a gente faz para ampliar o cristianismo na Índia? Que ofensa é isso? Querem converter as pessoas? Tirar elas de onde elas estão para elas virarem cristãs? E seguir a igreja de X, dizer? Só que o Gandhi não levou ofensa, claro. Ele disse assim: você quer saber como é que amplia o cristianismo na Índia? Precisa de 2 coisas. Primeiro, o cristianismo precisa ser ensinado sem deturpações. Segundo, os cristãos precisam aprender a viver como Jesus vivia. Aí ele falou assim: então vamos deixar isso para lá. Então eu digo, primeiro desafio para nós aqui, tem que viver de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o primeiro passo para divulgar o Evangelho no Japão. Viver. É pouco candidato. Viver. Segundo, ensinar a essência moral. Moral. Porque, amigo, quando você chegar no mundo espiritual, ninguém vai te perguntar: você é cristão da igreja tal ou você é budista? Não, ninguém vai te fazer essa pergunta. A pergunta que eles vão te fazer não precisa ser feita, porque vai bastar olhar para você. Eles vão perguntar assim: como você vive? Então eu tenho certeza que deve ter japonês aqui. Nenhum japonês aqui vai ter dificuldade de entender se eu abrir um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre perdão. Nenhum japonês. Não tem nenhum oriental com dificuldade de entender isso. Nenhum. Perdão. Não. Porque ele é casado, ele tem esposa, ou ele tem marido, tem filho, tem sogra. Sabe a importância do perdão? Não é? Perdão. Então não importa se ele é taoísta, se ele é budista, se ele é hindu, se ele é extraterrestre. Não tem problema. Não tem problema. Porque está lá a essência, a moral. Tanto que Kardec resume no capítulo: sede perfeitos, o homem de bem. Ele não falou um homem cristão. Ele falou um homem de bem. O homem de bem. Quais são as características do homem de bem? Não importa se ele é budista, não importa se... Não importa. A primeira característica dele: tem fé. Então nós vamos ensinar o quê? Fé. Tem
humildade, tem paciência. Agora eu vou te contar uma experiência incrível. Eu chego no hotel aqui no Japão, abro a gaveta, tinha 2 livros. Um Novo Testamento, em japonês e inglês, e um livro sobre o Buda. Aí eu abri, sabe qual a página que caiu para mim? Uma lição. O caminho da purificação. Quais são os passos da purificação espiritual? Eu falei, gente, mas igualzinho o projeto do Espiritismo. São as mesmas virtudes. Entende, meu irmão? Então, entenda isso. Nós não queremos um mundo de espíritas. Nós queremos um mundo de homens de bem. Isso não sou eu que estou dizendo. Quem disse isso foi Kardec. Por isso que ele escreveu no Fiel Espiritismo. Aqui na sociedade espírita parisiense frequentam budistas espíritas, judeus espíritas, muçulmanos espíritas, católicos espíritas, protestantes espíritas. Eles continuam protestantes, continuam budistas, continuam hinduístas, continuam. Mas aprenderam sobre o mundo dos espíritos, porque é o seguinte: eletricidade é eletricidade. Quer você seja budista, quer você seja hinduísta. O que eu estou dizendo é: todo mundo vai morrer e vai ver sobre o espírito. Isso é da lei divina. Não importa qual sua crença religiosa. Então, na verdade, nós precisamos mergulhar nas fontes do espiritismo para extrair aquilo que é universal dele. Esse é o desafio para mim e para você. Para todos nós. Porque nós nascemos em outra cultura, nós tivemos uma outra formação e corre o risco de eu querer trazer a minha formação para cá. Não é essa a proposta. A proposta é: amigo, o alimento que você come rebate. O alimento não é você. A doutrina dos Espíritos. É claro que em trechos da obra de Kardec se faz referência a Moisés, a Jesus, mas nós vamos ver uma razão para isso. Nós vamos ver uma razão para isso. Tem uma razão para isso. Mas isso lá não é a questão fundamental. Porque a questão fundamental é o capítulo: sempre perfeitos. O homem de bem. Então, nós que trabalhamos na divulgação do Espiritismo, não estamos interessados em converter ninguém para o Espiritismo, porque a bandeira do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Não é fora do Espiritismo. É fora da caridade. É o homem de bem. O projeto se chama Formação do Homem de Bem. Então, o japonês quer continuar no budismo? Quer continuar no budismo? Não tem problema nenhum. Ele vai se juntar a nós, os nossos irmãos do Japão vão se juntar a nós, para que a gente construa o homem de bem. Amigo, o dia que só tiver homens de bem na Terra, não terá mais atentado à paz.